alvo é muito simples, irmãos. É encorajar a igreja, digo ao meu lado, a ler a Bíblia. Eu sei que somos encorajados também a meditar, que é outra coisa. Somos encorajados também a estudar a palavra de Deus. Ou seja, termos a Bíblia como o nosso devocional diário. Ler um bocadinho todos os dias. Digo ao irmão lá, todos os dias. Ler um capítulo, 2 capítulos, um livro da Bíblia. E seguimos devagarinho lendo a palavra de Deus. Esse é o meu alvo. Inspirar cada um de vocês, cada um de nós, a lermos a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é importante para nós. A Bíblia, nós acreditamos nas Escrituras, irmãos. E aceitamos as Escrituras como fonte de autoridade e direção divina. Elas foram escritas por cerca de 40 autores ou homens, mas queremos que elas foram inspiradas por Deus. Há aqui a vontade de Deus revelada. Na primeira lição, nós falamos que Jesus, ele amava as Escrituras. Jesus, ele decorava, quer dizer que ele lia as Escrituras, embora não houvesse a Bíblia como nós temos hoje, nem a oportunidade de cada um termos uma Bíblia, no mínimo, e às vezes até muito mais, em casa, nem nos telemóveis, etc. Mas ao longo dos evangelhos, Jesus citava o Velho Testamento. Jesus falava das passagens e citava as Escrituras como autoridade divina, porque por isso mesmo, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. No domingo passado nós falámos sobre o conselho do salmista no Salmo 1, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Quer dizer que ele será feliz quando ele disser não a algumas coisas, mas ele será feliz também quando faz da palavra de Deus a sua meditação diária, a sua leitura diária. E falámos acerca da importância de ler a Bíblia e alguns conselhos práticos como ler a Bíblia. Na sexta-feira passada falámos sobre alguns perigos que nós como cristãos corremos quando negligenciamos ler a palavra de Deus. Nós, cristãos, corremos perigos quando negligenciamos não ler a Bíblia. E falámos acerca deles na sexta-feira passada. E hoje eu gostaria de falar sobre qual é o nosso foco ao ler a Bíblia. Provérbios capítulo 9, 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Na versão livro, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o fundamento de toda a sabedoria. O temer a Deus, o respeitar ao Senhor, o honrar ao Senhor. E diz assim na segunda parte: conhecer o Deus Santo é alcançar o pleno conhecimento. Ou seja, alcançamos o pleno conhecimento quando conhecemos o Deus Santo. E nós conhecemos o Deus Santo através das Escrituras. Na Bíblia a mensagem diz: tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Então, eu tenho encorajado a ler a Bíblia. Qual é o nosso foco ao ler a palavra de Deus? Qual é o nosso propósito ao ler a Bíblia? Qual é o nosso objetivo ao ler a Bíblia? Por exemplo, nós podemos olhar para a Bíblia como um livro de regras. E de facto, nós vemos aqui algumas regras, comportamentos, não é? Mas um livro de regras serve para dizer o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer, como devemos nos comportar. E de facto, isso é um dos propósitos da palavra de Deus. Mas, não é? Porque a palavra de Deus vai influenciar a nossa forma de pensar, vai influenciar a nossa forma de falar e vai influenciar a nossa forma de agir, naturalmente. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e
olharmos para ela ou lermos a Bíblia apenas como um livro de regras, né? Se esse for o nosso foco, se esse for os nossos óculos, né? Porque a verdade é que quando nós estamos focados em alguma coisa, nós vamos encontrar essa coisa. Concordam comigo ou não? Por exemplo, você está a pensar comprar um Renault não sei das quantas. Vocês não sei se já repararam nisso, que nos meses a seguir tu vês sempre esse Renault aí a andar na estrada. Eu não. Olha, o modelo e tal, a gente está focado naquilo. Então, quando nós estamos focados numa coisa, nós vamos encontrar essa coisa na Bíblia. E se nós focarmos apenas num livro de regras, nós corremos o risco de nos tornar legalistas. Ou seja, faz isto, não faz isto pode, isto não pode. Olha, o que é que lá na tua igreja pode? Ai, na minha pode, ai, na minha não pode. Tipo os fariseus a apontar o dedo aos outros, a pôr pesos aos outros, não é? Que eles próprios, diz Jesus, foi Jesus que disse que não suportavam com um dedo. Mas eles exigiam, não fazes isso, não fazes aquilo, tens para agradar o Senhor. Né? Ou seja, corremos o risco de nos tornar legalistas. Mas nós também podemos ler a Bíblia com outros óculos, como um manual de respostas teológicas. Ou seja, é assim que muitos olham para a palavra de Deus e algumas dessas pessoas, né, olham para a palavra de Deus como um dicionário teológico. Ou seja, ele responde a todas as grandes questões da vida. Né? Onde estamos? O que é que estamos aqui a fazer? Para onde vamos? O que é que devemos fazer? Sei lá, qual é o verdadeiro problema do mundo? Qual é a solução? E isso está errado? Claro que não. A Bíblia fala de todas essas coisas e responde a todas essas perguntas e muito mais. Faz parte do propósito de Deus influenciar a nossa forma como nós pensamos em relação a essas questões. O problema é que se focarmos apenas dessa forma, nós corremos o risco de nos tornarmos apenas teólogos e extremamente racionais. Ou seja, resumir a fé em Deus apenas àquilo que a nossa mente consegue explicar. Nós podemos ler a Bíblia também como uma carta de amor de Deus para nós. Né? E vemos o amor de Deus em todo lugar, né? Uma carta de amor. Deus fala conosco, Deus nos ama, Deus nos aceita tal e qual como nós somos. Irmãos, o centro és mesmo tu. E isso não é errado, mas corremos também um risco. É focar o cristianismo e o evangelho em mim. Eu sou o centro das atenções. Né? Deus trabalha para mim, faz o que quer, ou seja, quase que Deus é tipo o meu criado. Isto tudo gira à minha volta. Né? Então, Senhor, hoje é o dia do casamento também, no nome de Jesus não vai chover. Não importa, o mundo à volta não interessa. Mas eu tenho que satisfazer a minha vontade. E sem querer, nós focamos o Evangelho, as coisas de Deus, etc. Só em nós, no eu, etc. E a Bíblia é tudo isso, mas eu acredito que é muito mais. Se nós focarmos apenas como um livro de regras ou como um manual de respostas teológicas ou uma carta de amor, nós vamos perder a melhor parte da Bíblia, porque a Bíblia conta uma história, né, do amor de Deus, né, por toda a humanidade. E Provérbios 9 diz: conhecer o Deus Santo é alcançar o pleno conhecimento. Então a Bíblia toda ela conta uma história. E é isso que a faz fantástica, que durante cerca de 1500 anos ela foi escrita por vários autores diferentes e pessoas que não viveram em épocas completamente diferentes, e ela tem toda uma sequência, não é, de acontecimentos, parece que as pessoas estavam todas de acordo, a falar do mesmo, a apontar para o mesmo, e alguns nem se conheceram, alguns, claro, normal. Agora nós podemos às vezes tirar os olhos do todo. Por exemplo, irmãos, foram viajar e foram visitar a família ao Brasil. Então conta uma história, nós fomos ao Brasil com o objetivo de visitar a família. Agora, e a toda esse é o propósito, esse foi o alvo. Podem encontrar detalhes do que aconteceu no aeroporto, o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá. E nós, ao ler os detalhes, podemos nos perder nos detalhes. Nós, quando damos conta,
já esquecemos o propósito e o objetivo e da grande viagem do que aconteceu. E às vezes isso acontece na Bíblia. Nós focamos nos pormenores deste acontecimento, daquele acontecimento, e esquecemos a grande história. Porque a história começa lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, não é? Se abrimos e diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pôs ordem neste caos, pôs ordem nesta terra, e diz várias vezes que Deus viu que tudo era bom. Tudo o que Deus fez é bom. E Deus criou Adão e Eva, que foram criados à imagem conforme a sua semelhança, lá em Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e disse, olha, multipliquem-se, encham a terra, dominem a terra. Ou seja, o homem foi chamado a reinar sobre a terra. Não é mandar, a reinar, a cuidar desta terra. Adão e Eva, eles tiveram que tomar uma decisão que todos nós temos essa decisão pela frente. E a decisão era muito simples. A decisão era esta. Eles podiam desempenhar essas funções que foram chamados a fazer de duas formas. Ou confiavam em Deus no discernimento em relação ao bem e ao mal, deixavam essa responsabilidade para Deus e vão dirigir as suas vidas e fazer o que têm a fazer de acordo com aquilo que Deus define que é bom, de acordo com aquilo que Deus define que é mau, de acordo com Deus define daquilo que é certo, que é errado. Ou eles mesmos, por si só, eles vão agarrar essa responsabilidade e eles próprios vão decidir o que é bom e o que é mau, e de acordo com a decisão deles, eles vão tomar as suas decisões e vão desempenhar essa função e vão viver aqui nesta terra. E nós sabemos que Adão e Eva, eles decidiram, em vez de confiar em Deus essa responsabilidade, eles tomaram para si essa responsabilidade de julgar ou decidir. Eu vou decidir o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é que não é certo. E eu vou tomar essa responsabilidade para mim. E nós sabemos o que aconteceu. A terra foi amaldiçoada. Porque eles não confiaram em Deus. E é interessante que o próprio Satanás, a serpente que os enganou, é irônico. Porque olha como é que a serpente diz, e tem a ver com aquela ordem de Deus, não comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, etc. Mas olha o que é irônico. A serpente dizer a Adão e Eva, olha, Deus não quer que vocês comam desta árvore para vocês não serem como Ele. Isso é irônico ou não é? Porque estamos a falar de um ser que diz lá no versículo 28 que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Na versão, o livro diz no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem um ser semelhante a nós. Ou seja, eles já eram semelhantes a Deus. Mas é irônico, porque o inimigo vai sempre dizer, vai questionar aquilo que tu já és. Não foi isso que ele fez com Jesus. Eu já vou voltar aqui a Gênesis. Mas pense lá na tentação. Quando Jesus está lá em Mateus 4 ou Lucas 4, e ele está a jejuar há muito tempo, e o diabo lhe aparece e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Não há pouco tempo, quando ele sai das águas, foi batizado nas águas, ouve-se uma voz a dizer o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o diabo vem dizer, se és. Claro que ele é o Filho de Deus. Ou seja, é isso que o diabo faz connosco também. Quando ele nos quer enganar, ele mete em questão alguma coisa que tu e eu já és. E isto para quê? Para perverter o caráter de Deus como um Deus tomador e não um Deus dador. Deus é o dador da vida. Deus não nos toma, Ele nos dá. Ele nos criou semelhante a Ele. Então esta decisão que Adão e Eva tomaram, claro que
trouxe maldição sobre a terra. E quando Deus está a falar sobre esse juízo sobre a terra, Deus não amaldiçoou o homem, Deus está a falar ao homem as consequências dos seus próprios atos. Mas mesmo nessa altura, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós podemos ver o que é a misericórdia de Deus aí, porque ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, quem é o descendente que esmagará a cabeça da serpente? Quem é o Redentor? Jesus. Da promessa de Deus para restaurar, trazer de novo a humanidade a uma posição de autoridade para reinar aqui nesta terra. Jesus. Então, no capítulo 4, logo a seguir, de Gênesis, nós vemos o que é as consequências do pecado. A humanidade entra numa espiral de descendente, decadência, pecado atrás de pecado, não é? A história de Abel e Caim, morte, sangue, etc. Ou seja, isso é o resultado de viver com esta prerrogativa. Eu vou definir o que é certo e o que é errado, em vez de eu confiar em Deus naquilo que Ele diz do que é certo, o que é errado. E nós vemos depois o que é que vai acontecer. Deus, ao dilúvio, a destruição, ao começar tudo de novo com esta família, Noé, que ama a Deus, etc. Mais à frente, uns capítulos à frente, Deus escolhe Abraão. Abraão, a partir do qual formará uma nova nação. E este homem, ele também é dado uma oportunidade de fazer a escolha. Porque sempre nós temos a oportunidade de fazer esta escolha. Qual é? De viver confiando em Deus. Ele é que vai definir o que é bom e o que é mau, o que é certo ou o que é errado. Ou trazer essa prerrogativa para mim e eu vou viver de acordo com a minha definição e com a minha decisão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mau. Então Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e nós vemos Abraão, ele decide confiar em Deus, ele decide dizer: não, eu não vou viver de acordo com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que é errado, não, eu vou viver a confiar em ti. Se aquilo que tu dizes é para fazer, então eu vou fazer. Se aquilo que tu dizes que é certo, eu vou fazer. Se aquilo que tu dizes que é errado, então eu vou fazer. E a história desta família é importante para nós, porquê? Porque ela é uma família que foi escolhida por Deus, chamada para formar uma nação através da qual todas as nações seriam bem abençoadas ou salvas. Ou seja, todo o resto do Velho Testamento fala da história dessa família. Deus a cuidar do seu povo, porque esse era o objetivo, esse sempre foi o objetivo. Qual foi o propósito de Deus criar o homem lá em Gênesis? É de ter comunhão, ter intimidade com Ele. Qual é o propósito de Deus criar uma nação, criar um povo? Olha, eu sou o vosso Deus, vocês serão o meu povo e vocês vão me seguir, vão me servir de acordo com a minha vontade, fazer a minha vontade. E olha, eu vou-vos abençoar, não haverá doentes, a terra que eu os levarei será uma terra que emana leite e mel. E todo o Velho Testamento nós vemos a história dessa família, a família de Deus, que infelizmente em muitos períodos e muitas ocasiões eles decidiram viver, trazer de novo essa prerrogativa para eles do que é certo e o que é errado. E eles começaram a viver segundo os seus deleites, os seus desejos. E daí vemos o exílio, vemos uma série de destruição. São consequências de viver de acordo com essa decisão na sua vida. Escolheram de forma errada. Mas todo o Velho Testamento, não é? Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Qual? A que Ele iria trazer, lá em Gênesis 3,15, né, quando fala as profecias que falam de enviar um novo líder a Israel, que irá cobrir as falhas do seu povo e que irá transformar o coração e as mentes das pessoas para que eles possam fazer a escolha certa. E essa profecia era acerca de Jesus Cristo. Então o Velho Testamento acaba sem o cumprimento dessa promessa. Mas quando entramos no Novo Testamento e começamos a ler os Evangelhos, nos apresenta então um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, da linhagem de Davi. E quem é ele? É Jesus de
Nazaré. Então Jesus é o cumprimento dessa promessa. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Todo o Velho Testamento falava dessa promessa de Deus. Diz os teólogos e aqueles que percebem mais da Bíblia do que eu, que Jesus, na sua vida, ele cumpriu 332, creio eu, profecias que foram escritas lá, ou proferidas em todo o Velho Testamento. Ele cumpriu todas elas acerca da sua vida. Jesus foi confrontado com a mesma tentação, com a mesma decisão. E aí, nós já falámos dela há pouco, Jesus, ele declarou, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz, não, a autoridade final da minha vida não é o que eu acho. A autoridade final, quem vai conduzir a minha vida não é o que eu penso, nem o que eu sinto. A autoridade final da minha vida é a palavra do meu Pai, é aquilo que Ele declarou. É dessa forma que eu vou viver, é dessa forma que eu vou conduzir. Por isso Jesus foi tentado como nós, mas nunca pecou, porque Ele não assumiu essa responsabilidade. Não. O certo e o errado não sou eu que vou definir, é o meu Pai. E eu vou viver de acordo com a vontade do meu Pai. Então Jesus escolheu viver submisso a Deus. Jesus escolheu viver submisso a Deus. Ele tornou-se homem para levar sobre si, não é, o castigo dos nossos pecados. E esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Jesus veio à terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus morreu por nós. Nós pecamos, nós desobedecemos, mas Ele pagou por tudo isso lá na cruz do Calvário. O seu amor sacrificial prova ser mais poderoso do que o mal, ser mais poderoso do que a própria morte. Então a humanidade agora ela tem uma nova escolha. Lá naquele tempo, quando Jesus viveu, morreu, ressuscitou, e eles tinham a escolha, ou permanecer na antiga forma de ser humano, viver daquela forma, ou aventurar-se numa nova forma de vida, num novo caminho. E muitos escolhem o caminho de Jesus, muitos entregam a sua vida a Jesus. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais habitava em templos feitos por mãos humanas, mas o templo que o próprio Deus fez, que somos nós somos o templo do Espírito Santo. E aquele povo começou-se a espalhar. Aquela igreja, aquele povo, aqueles filhos de Deus começaram a ser perseguidos por um lado para o outro, e por onde eles iam, eles partilhavam o Evangelho, e novas comunidades de seguidores de Jesus começaram a surgir. Agora, ser cristão não é fácil. E porquê é que nós vemos isso? Porque ao ler a Bíblia nós percebemos que eles enfrentaram perseguição. Eles enfrentaram perseguição externa e interna. Eles enfrentaram uma série de dificuldades. E eles pediam ajuda aos apóstolos. E os apóstolos escreviam as cartas. Olha, em relação a esse assunto, façam isto, façam aquilo. Olha, passem essa carta às outras igrejas. Então eles liam a carta, eles copiavam a carta, ficavam com a carta, que eram as instruções do apóstolo Paulo, as instruções de Pedro, as instruções de Deus para a sua vida, e passavam o original, ou cópia, não sei, a outras igrejas para eles lerem, porque eles queriam servir, amar, seguir a Jesus pela sua vida. Essas cartas foram escritas também para dizer o quê? Olha, não desistam. Olha, não olhem para trás apesar da perseguição. Olha, não desistem apesar das mortes. Sim, houve gente que morreu por seguir a Jesus. Sim, houve gente que foi presa. Houve gente que foi maltratada. Houve gente que foi odiada. Todos eles foram odiados. Mas alguns pagaram com a sua própria vida a decisão de seguir a Jesus. Então, esses escritos era para dizer assim: não desistam, não deixem de servir a Deus, não deixem de amar a Deus, não deixem de ir à casa de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo que o foco era: olha, não desistam porque a resposta à oração não veio. Olha, não desistam porque não conseguiram o emprego. Olha, não desistam porque os preços aumentaram. Não desistam porque houve gente que foi presa. O apóstolo Paulo foi preso, o outro foi chicoteado, a igreja está a ser perseguida, a igreja está a ser espalhada, mas apesar da
da perseguição, não desistam de seguir ao Senhor, não desistam de amá-lo, não desistam, que há esperança da vida eterna. Da vida eterna. Vivam, ou seja, vivam com uma mentalidade de vida eterna. Viver a vida presente, mas já com uma mentalidade de vida eterna. Que a nossa casa não é este lugar, a nossa casa é o céu. Ou seja, o céu, novos céus, nova terra. Ou seja, irmãos, digam lá o que quiserem, a nossa casa é viver com Cristo eternamente. Com os nossos irmãos que já subiram. Então ele está a dizer, olha, se nós vivemos com essa mentalidade, então nós vamos viver nesta terra com uma vida santa. Então nós vamos viver nesta terra já a pensar na eternidade. Nós vamos viver nesta terra não a priorizar as coisas desta terra, mas as coisas do céu, as coisas do nosso Pai, porque é lá que nós estamos destinados a viver eternamente. Isto aqui é uma passagem. Todo o foco está em Deus. E a Bíblia termina a apontar para o futuro, para um dia em que o mal será erradicado e em que novos céus e nova terra serão formados. A humanidade poderá reinar com Deus, com o seu amor e o seu poder. Apocalipse 22:5. E eles reinarão com o seu Deus para sempre. Esta é a história da Bíblia. Na forma resumida, a história da Bíblia, eu vou ler aqui um resumo. Irmãos, a história do que Deus tem feito ao longo dos séculos, ao longo de gerações para salvar um povo. E Deus convida esse povo a fazer uma aliança, a ter um relacionamento com Ele, para que vão a todas as nações espalhar as boas novas de que há uma outra forma de ser humano, por causa do amor, da misericórdia, da justiça de Deus, que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. A Bíblia convida-nos, a Bíblia convida-te a cada um de nós, a cada um de nós, a cada um de vocês, a ter uma relação pessoal com Deus. Diga ao irmão lá, de relação pessoal com Deus. E esse Deus, né, que nos proporcionou salvação. Então, qual é o problema de alguns? O problema de alguns era o mesmo problema dos fariseus. Eles leem a Bíblia com uns óculos a Bíblia é um manual de instruções. Mas é um manual do pode e não pode. É um manual de podes fazer isto, não podes fazer aquilo, faz isto, não faz aquilo. Ou seja, ficamos tão concentrados nos detalhes que esquecemos a história. Então, os fariseus viviam dessa forma. Qual era o foco deles? Não é? Qual era o foco deles? Eles queriam agradar a Deus, sim, eu sei. A intenção é boa, mas na prática eles confundiram cumprir regras com relacionamento com Deus. E Jesus vai-lhes mostrar o Pai. Jesus vai-lhes mostrar que este Deus que eles falavam, que Moisés falava, que Abraão falava, que eles tanto exaltavam, Jesus veio trazer algo revolucionador naquela altura. Foi chamar esse Deus Pai. Pai, tanto quando ensinou os discípulos a orar, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, mas Ele é o nosso Pai. Ou seja, podemos ter à vontade, claro que não é à vontadinha, porque vamos nos relacionar com o Criador, então vamos com temor, mas vamos com temor, com respeito, com honra, diante do nosso Pai. Então eles resumiam a sua vida a pode e não pode. Então eles eram pessoas frias. Eles eram pessoas sempre prontas a julgar. Eles eram sempre pessoas sempre prontas a condenar. Tu foste aqui, tu foste ali, isso é pecado, isso é desobediência. Ou seja, esqueceram de todo. Qual é o propósito? Deus quer ter um relacionamento contigo. Qual é o propósito? Não tenhas outros deuses. Sim, não podes ter este santo. Não podes ter... Não, esse não é o propósito. Não é o propósito, não podes. Não, o Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, se tu tens acesso ao original, por que tu vais ter alguma coisa falsificada? Se tu tens acesso ao Criador dos céus e da terra, por que eu vou ter um anjo? Por que eu vou ter um anjo de pau? Por que eu vou ter uma mesinha aqui ou lá? Se o Criador, Ele me deu acesso a Ele.
Às vezes ficamos tão concentrados com os óculos no legalismo que esquecemos de convidar as pessoas. Este Deus Santo, este Deus poderoso, Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele ama-te. Claro que não é para tu viveres como tu queres. Não, claro que Ele é justo. Claro que há consequências do pecado. Mas há um convite que Deus faz, que a Bíblia nos faz. Qual é o convite? A ter um relacionamento com Ele. Cristão é aquele que tem relacionamento com Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Gênesis, Enoque andou com Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Qual é aqui a grande diferença? O que é que distinguiu estes homens? A sua intimidade com Deus. A grande diferença destes homens de todo o resto era a intimidade com Deus. E não era isso que Deus, quando criou Adão e Eva, esse era o propósito. Imagina o primeiro dia de Adão, quando a gente está todos frescos, cheio de força para trabalhar. Senhor, o que é preciso fazer? Nada, está tudo feito. Nada. Epá, até me sinto mal. Não. Olha, o teu primeiro dia é o dia do descanso. O teu primeiro dia começa comigo. Aprenda a sentar-te comigo. Aprenda a ter comunhão comigo. Aprenda a estar ao meu lado. Lembra-se de Marta e Maria? Aprenda a parar um bocadinho tudo. O que tu achas que tem que ser feito. E aprenda a ouvir-me. Aprenda a ouvir-me. Não, mas isto é preciso fazer. Eu sei que isso tudo é preciso ser feito, mas aprende a estar comigo. O que é que distinguiu estes homens? A presença de Deus. Qual era a grande diferença de Moisés? Ele valorizava. O que é que ele disse? Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Quando Davi pecou, né, lá com a mulher, e Natan lhe repreende, a oração dele, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Ou seja, é intimidade com Deus. Deus relaciona-se connosco pelo amor, não pela obrigação. Trata com pessoas, não com coisas. E opera através de relacionamentos e não de leis. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. Diga, irmão, lá, tu és chamado a tomar uma escolha. Ou fazer uma escolha. E essa escolha, irmãos, ela não é feita uma única vez. Ela é diária. Ela é diária. E qual é a nossa escolha diária que nós temos que fazer? Eu vou ter que decidir. Ou eu vou confiar em Deus e viver a minha vida de acordo com aquilo que Ele diz que é certo, ou que Ele diz que é errado, ou vou eu trazer essa responsabilidade para a minha vida e eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Que decisão é que nós vamos tomar? Não é uma questão de posso ou não posso. Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, como é que eu quero dirigir a minha vida? Bem, eu olhando para a história da Bíblia, os exemplos de Adão e Eva, os exemplos do povo de Israel, eu disse, não, Senhor, livra-me de ser eu a decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero aprender também com a história da Bíblia. Sim, mas há coisas que me parecem certo, há coisas que me parecem errado, há coisas que eu não compreendo, sim. Mas essa de facto é uma história de amor. Apesar dos erros do homem, apesar das maldades do homem, Deus continua a nos amar. Tu nos amas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas promessas não cumpridas, quando nós estamos aflitos, e tal, ó Senhor, eu faço, eu sei que, então se tu fizeres, e Ele faz, não por causa da promessa que tu fizeste, nem que eu faça, mas porque Ele nos ama, sabendo ainda que na próxima esquina não estás a cumprir nada daquilo que disseste. Claro que não são vocês, fui eu só. Qual é a nossa escolha? Vamos escolher viver segundo o que nós achamos que é certo ou que é errado? Ou vamos viver segundo confiar no que Ele diz que é certo ou que é errado? 2 Timóteo 3, versículo 14, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e aceitaste. Sabes que são verdade e
podes confiar naqueles que te ensinaram. A família de Timóteo era alguém que seguia a Deus. Eles ainda não liam o Novo Testamento, não existia ainda. Parte. Mas eles conheciam o Velho Testamento. A lei, as instruções de Deus, os profetas. Ele diz, olha, que desde pequenino conheces as Santas Escrituras. São elas que te dão a verdadeira sabedoria e conduzem à salvação pela fé em Cristo. Irmãos, onde é que está a verdadeira sabedoria? Nas Escrituras. E são elas que nos conduzem à salvação pela fé em Jesus Cristo. Qual decisão? As Escrituras, qual é a sabedoria que ele está a falar? A sabedoria que vem do bem e do mal, segundo a definição de Deus. Sabedoria para perceber que o grande problema do mundo é o pecado, o qual só há uma solução: Jesus Cristo. Elas são a verdadeira sabedoria e são elas que nos conduzem à salvação. E então sim, ele diz no versículo 16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. Qual é o foco ao ler a Bíblia? Qual é o propósito ao ler a Bíblia? Qual é o objetivo ao ler a Bíblia? Diga ao irmão ao lado: conhecer Deus. Conhecer Deus, o caráter de Deus. E às vezes perdemos-nos no meio de histórias estranhas. Sim, há muita história aqui que nos parece estranha. Principalmente estamos a anos e anos e anos de diferença. Culturas diferentes, mentalidades diferentes, parece-nos estranha. E às vezes ficamos agarrados aos pormenores desta história e daquelas e nos desviamos do foco da história toda que a palavra de Deus nos conduz. Conhecer o Deus Santo, Provérbios 9:10, é alcançar o pleno conhecimento. Então deixa-me dar em 5 minutos coisas práticas. Quando estamos a ler a Bíblia, sugiro que faças 4 perguntas. Quando estás a ler um texto da palavra de Deus, é a primeira pergunta: o que é que Deus está a fazer aqui? O que é que Deus está a fazer aqui? Segunda pergunta: o que é que Deus diz? No meio disto tudo, o que é que Deus diz? Terceira pergunta: no meio disto tudo, o que é que eu percebo aqui que Deus ama? E no meio disto tudo, o que é que eu me percebo aqui? O que é que Deus abomina? Quem é que quer conhecer Deus? Aqui a questão não é o pode ou não pode. O que é que lá na tua igreja pode? O pastor também permite. Irmãos, vamos ser honestos. Alguém pede permissão para pecar, pá? Vamos aqui a brincar ou quê? Ou alguém vai controlar a vida de alguém? Não, irmãos. Mas agora aqui a questão é, se eu quero conhecer Deus, eu amo a Deus, então eu quero perceber o que é que Deus está aqui a fazer. Onde é que eu posso perceber Deus aqui? Qual é a instrução de Deus? O que é que Ele ama e o que é que Ele abomina? Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. E portanto Deus abomina aquilo que é inimigo do que Ele ama. Qual é o motivo que Deus está aqui a fazer aquilo que está a fazer? Porquê? Porque isso vai nos dar um retrato de Deus, isso vai nos ajudar a conhecer Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. E nós que amamos a Deus, nós queremos obedecer-lhe. Concordam comigo ou não? Nós queremos conhecê-lo melhor. Por isso é que Jesus disse lá, olha, o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, teu Deus, ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. O segundo conselho, para aqueles que nunca leram a Bíblia, comecem pelos Evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas. Mas deixa-me dizer isto. Mas a seguir, não tenham medo do Velho Testamento. Diga ao irmão ao lado, não fujas dele. Vamos o ler. Vamos lê-lo. Mas vai ver que vai ser com outras lentes. Algumas coisas podem parecer maçadoras, genealogias, etc. Há partes que são mais difíceis de entendimento. Vai levantar questões que até são chocantes. Deixa de dizer, pá, mas isto não faz sentido, sim, tantos anos depois, na nossa cultura, etc. Então coloca aí um ponto de interrogação nisso que tens dúvida. Não tem problema. Faz um diário, pega num caderno e escreve aí a tua dúvida, no lado de Levítico. Escreve a tua oração. Sim, para a gente depois ir lá ver. Olha, escreve as tuas reflexões. Onde é que tu viste Deus? Onde é que tu viste o que Deus ama, o que Deus abomina? Porque isso são instruções para a minha vida. Se Deus ama aquilo, eu vou amar o que Deus ama. Se Deus abomina aquilo, eu vou abominar aquilo que Deus abomina. Escreve. E digo ao irmão ao lado, e tem paciência contigo mesmo. Ou seja, a gente não quer aprender tudo no mesmo dia. Há coisas que eu não sei. Há coisas que às vezes pergunto assim, olha, eu vou perguntar, porque eu não sei. E vou tentar saber por outras pessoas. Porque há coisas que às vezes a gente lê em Levítico. Pronto, tenho dúvida, não sei. Fica ali, vou continuar a ler. Não desisto. E se calhar chego em Hebreus e estou a ler qualquer coisa. O meu diário me lembra que eu tinha uma dúvida de Levítico. E quando eu leio Hebreus, faz-me sentido o Levítico. Quando eu leio Romanos, fez-me sentido aquilo. E assim vamos andando. E assim vamos crescendo. E assim vamos amando o nosso Deus. Este livro faz parte da nossa vida. Não é um livro para trazer ao domingo à igreja. É um livro para fazer parte da nossa vida. Embora nós tenhamos a Bíblia no telemóvel, eu aconselho-vos, e aí, claro, cada um é que sabe, mas tem uma Bíblia de papel. Cria o bom hábito de ler 15 minutos por dia. Já lês 15, lê meia hora. Mas cria o bom hábito de ler. E continuamos a ler. E continuamos a ler. E sem stress. Não percebi. Eu oro, Senhor, dá-me entendimento. Fala, eu sei que a tua palavra fala, eu sei que a tua palavra não tem contradições. E continuamos a nossa vida. Não ficamos estressados. E esta dúvida, e aquela, e a outra. E alguém pergunta uma coisa e eu digo, eu fiquei assim meio... Não, isso não mete em causa a minha fé. Há coisas que eu ainda não sei. Tal e qual como o meu Gonçalo ainda não sabe muita coisa. Mas vai aprender. E eu vou lá chegar. Mas eu vou aprender a amar Jesus, a amar o meu Deus, através da sua palavra. Amém? Eu vou aprender a segui-lo através da sua palavra. Eu não vou fazer deste livro um livro que vai justificar a forma como eu quero viver. Isto não é um livro de autoajuda. Isto não é um livro para justificar as coisas erradas que eu faço. Porque se eu for ler a Bíblia com esses óculos, eu vou encontrar. Todas as seitas começaram com base na palavra. Mas foi o que Deus disse. Não é bem o que Deus disse. Mas eles foram dizer, a Bíblia diz. Então o meu grande coração é, vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé.